Conjuntamente com questões sobre filosofia da linguagem e metafísica, a questão do sistema ético mais fundamental é motivante. Para encontrá-lo, a primeira pergunta é: qual é o locus originário da moralidade? A intenção moral, a ação moral ou seu efeito? Mais detalhadamente, como geralmente a intenção, boa ou má, conduz à ação, boa ou má, que conduz à consequência, boa ou má, surge a pergunta: o que é mais fundamental? O bem da intenção, o bem da ação ou o bem de sua consequência? A resposta que eu quero sugerir é a seguinte: suponha que as consequências de certas ações boas se tornassem sempre más. Exemplo: suponha que dar presentes passasse a trazer má sorte às pessoas. Nesse caso, as ações que produzem tais consequências acabariam por deixar de ser consideradas boas, assim como as intenções correspondentes. Mas uma consequência má não deixa de ser má, mesmo que seja sempre o produto de intenções boas. Ora, isso parece demonstrar que o locus originário do valor moral está na consequência da ação, pois ela é boa ou má na independência da qualidade valorativa da ação e da intenção. Com isso caem as éticas deontológicas, que centram nas regras morais envolvidas na ação, o valor moral, e também caem as éticas da virtude, que se centram nas boas intenções. E resta o consequencialismo, que se centra nos resultados da ação. Mas que consequencialismo? Há três formas: egoísmo, altruísmo e utilitarismo. Nem o egoísmo nem o altruísmo me parecem respeitar a natureza humana. O primeiro, buscando bem para o agente, sem consideração pelos outros, nega as nossas disposições naturais para fazer o bem, não dando lugar a coisas importantes como o exercício da amizade e do amor. O segundo, buscando o bem para os outros, mas desconsiderando o bem para o próprio agente, nega as disposições de autorrealização e constrange a liberdade individual. O utilitarismo busca o melhor de ambos, o bem de todos, incluindo o do próprio agente, podendo seu princípio máximo ser entendido como sendo o bem maior para todos. Esse princípio parece ser o mais condizente com a natureza humana. Como o bem só pode ser pensado em termos de aumento de prazer ou diminuição de desprazer, o que só estoicos negariam, eu concluo então que o utilitarismo hedonista é a doutrina ética mais apropriada. O utilitarismo hedonista pode, no entanto, tomar duas formas: a de um utilitarismo de ação e a de um utilitarismo de regras. Segundo o utilitarismo de ação, devemos seguir o princípio acima exposto de procurar o bem maior para todos os envolvidos. Segundo o utilitarismo de regras, devemos seguir as regras que se tenham provado produtoras de um bem maior para todos os envolvidos. A resposta que eu privilegio, que segue uma ideia já sugerida na década de 70 por Hare, consiste em admitir um utilitarismo de dois níveis, combinando essas duas formas, mas dando primazia última ao utilitarismo hedonista de ação. No nível mais fundamental de nossas ações cotidianas, vale o utilitarismo de regras, pois seguimos as regras de ação dadas. Hare diz que em tais casos nós nos comportamos como proles. Aqui seguimos aquelas regras que foram estabelecidas como supostamente produzindo maior prazer, bem para a maioria. Nós seguimos tais regras sem avaliá-las, porque nós não temos tempo para tanto,
porque não nos encontramos em condições de fazer uma avaliação correta, porque precisamos segui-las para facilitar a coordenação de nossas ações em sociedade e ainda para manter a credibilidade do próprio sistema de regras. Não obstante, há um segundo nível, bem menos frequente, no qual vale o utilitarismo de ação. Harry nota que, em tais casos, nós nos comportamos como arcanjos. Trata-se de situações excepcionais, nas quais percebemos que, ao seguirmos as regras, não estamos produzindo um bem maior para a maioria, mesmo que agindo assim asseguramos a credibilidade do sistema de regras e tudo mais. Em tais casos devemos esquecer a regra, seja ela qual for, seguindo o princípio utilitarista de fazer o bem maior para todos os envolvidos, na medida desse envolvimento. Um exemplo disso é o do inocente homem gordo. O inocente homem gordo guia um grupo de 12 pessoas em uma caverna junto ao mar. Como o nível da água do mar está subindo, ele se apressa em conduzir as pessoas para fora da caverna através de um buraco único. Contudo, o homem gordo fica entalado no buraco, não conseguindo mais nem sair nem voltar. Se essa situação perdurar, todos morrerão afogados, com exceção do homem gordo. Felizmente, alguém tem uma banana de dinamite consigo que, se explodida junto com o inocente homem gordo, permitirá que os outros se salvem. Para um filósofo utilitarista como Kai Nielsen, que conta essa história, provocar a morte do homem gordo para salvar a vida dos demais não só é a alternativa correta, mas é um dever, e abster-se a fazê-lo é revelar uma forma de frouxidão moral. É aqui que o utilitarismo de regra perde com relação ao utilitarismo de ação, apenas nesses casos muito ocasionais.